Adaptive Sync, FreeSync, G-Sync, V-Sync, tudo para combater um problema que você deve ter mesmo sem saber. Fala galera do Geek, eu sou o Gotikosa, está começando mais um Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologias para games de todo o YouTube. A vinheta já viu falando e você já viu que a gente vai falar sobre tecnologias V-Sync, FreeSync, G-Sync, Adaptive Sync, tudo que é tecnologia para sincronizar o FPS com o seu monitor e provavelmente daqui a um tempo com a sua TV, com a chegada do Scorpio, a tecnologia FreeSync ficou evidente e você precisa saber o que é, como comprar e se realmente funciona, e principalmente quais as diferenças entre FreeSync e G-Sync para os PC gamers e agora para os consoles. Essa é uma informação que você precisa saber e agora vai saber ela no novo formato do Detonando Geek. Olha que bonito que ficou, uau, espaçoso. Nós incluímos mais telas no ambiente. Ficou chique, né? Ficou bom, né? Vamos estrear um ambiente novo com a porcaria da voz oculta. Wesley Marcos Matheus do vídeo Xbox One S. O canal é muito bom, mas essa voz oculta é uma coisa tão chata que me faz não indicar o canal pra ninguém, mas sempre assisto. Parabéns pelo conteúdo. É porque ele tem vergonha de indicar? Ah, entendi. Nossa, a informação é legal e tal, mas tem a voz oculta. Meus amigos vão achar que eu sou esquisito, porque esse canal tem a voz oculta. Você é esquisito. Tanta coisa no YouTube pra você procurar, pra você diversificar, você tá indo num canal de tecnologia de videogame. Isso te faz esquisito. É muito esquisito isso. Esse povo que perde a vida jogando videogame é muito esquisito. Eduardo Juninho Games do vídeo Project Scorpio. A voz oculta é a melhor parte. Tem mais um inscrito. Tá vendo? Pra calar a boca do outro lá, que tem vergonha de compartilhar. Esse é esquisito, é inscrito e compartilha com os amigos esquisitos dele. E assume. Fabiano Martins do vídeo Modo Segurança. 7K de assinantes, kkk. Eita, o tempo passa. Passa mesmo. Foi ontem, né? Foi de 7. Sucesso! Sucesso, né? absoluto. Foi de 7 pra 97, assim, ó. Rapidinho. 2 palitos. É um meteoro. Eu tô me sentindo o Rico Rodrigues lá em cima do míssil. Só subindo. Não, demorou bastante pra gente chegar. Foi rápido. V-Sync, FreeSync, G-Sync, Adaptive Sync, todos esses syncs são linguagens muito comuns e já faz um tempo que a comunidade PC Gamer dialoga sobre isso. Agora, recentemente, o Scorpion trouxe também essa nova visão para o lado dos consoles. No entanto, os consoles já estavam dentro desse contexto através do V-Sync. Você vai entender muito mais agora do que eu estou falando. Vamos lá, G-Sync, V-Sync, V-Sync, Adaptive Sync e todos esses caras existem para o propósito de resolver um problema que existe entre a transmissão do quadro da sua GPU para o seu monitor e agora barra TV. Ou seja, nem sempre a sua GPU está transmitindo na frequência suportada pelo seu monitor ou televisão. Vamos exemplificar isso da seguinte maneira. A sua GPU, tanto no console quanto no PC, é capaz de gerar quadros acima do que realmente é recomendado. E ela não é precisa, ela é variável. Existem momentos do jogo em que tem uma queda brusca de FPS e existem momentos do jogo em que o FPS está acima da normalidade do jogo. O monitor ou televisão trabalha com uma faixa de frequência fixa, 30, 60, 120, 144 e pronto. Se a GPU enviar quadros a mais, isso quer dizer que ele vai receber um quadro antes mesmo do último quadro que ele recebeu estar pronto. Vai, na verdade, acontecer esse efeito risco na tela. Você antecipou uma imagem antes mesmo que a anterior fosse exibida completamente. E como você está mandando, por exemplo, 60 FPS por segundo, você mandou em 1 segundo. No outro segundo você deveria ter mandado outro, mas na metade do segundo você já enviou ele. Então quer dizer, o quadro aqui em cima está sendo exibido e o de baixo já começou a ser exibido. Se equivoca quem acha que isso é uma exclusividade de PC. Apesar das tecnologias G-Sync, FreeSync, Adaptive Sync não estar presentes nos consoles
ainda a tecnologia V-Sync está presente sim. V-Sync é uma função lógica da GPU e software o jogo para coibir este problema, né? Ou seja, o V-Sync vai falar para a sua placa, para a sua GPU, que ela deve mandar na frequência máxima do monitor / TV. Ou seja, se sua televisão é capaz de renderizar a 60 ou seu monitor a 120, a GPU só vai mandar até esta velocidade de FPS. Seria incrível, fantástico se isso não causasse lag. Exatamente, um grande causador do lag é o V-Sync, uma função feita para ajudar e às vezes acaba atrapalhando. Entenda da seguinte maneira, como no caso anterior a GPU estava enviando o quadro mais rápido do que o monitor conseguiria renderizar na tela e causava uma sobreposição de quadros causando a linha vertical, com o V-Sync acionado isso não vai acontecer. No entanto, pode ocorrer de que o seu monitor esteja sempre com quadro defasado. Como você impediu a GPU de funcionar na velocidade máxima, no high potential dela, o que vai acontecer é o seguinte, ela vai mandar um quadro e ela tem que esperar o seu monitor renderizar antes dela mandar outro quadro. Mas na verdade no multiplayer esse quadro que você recebeu não necessariamente é o quadro atual, ou seja, lag. O jogo está à frente do seu monitor. Isso acontece muito em consoles, também está presente em PC gamers, em todos os PC gamers e faz tempo, e você acionando ele pode ser que isso aconteça. Geralmente o V-Sync ele é muito mais utilizado com sucesso em configurações de PC high-end, ou seja, PCs de alto grau de processamento de GPU e CPU, que faz com que essa equalização seja compensada e você não sinta muito, mas isso também varia demais de acordo com o jogo, a otimização feita do jogo, ou seja, V-Sync ajuda, mas não resolve. Ok, eu vou falar de FreeSync, G-Sync, mas tem muito cara ainda tá aceitando pau no comentário. Isso nunca aconteceu com o console, eu nunca vi isso, não sei o que. Eu separei um gameplay de God Simulator. Mas esse God Simulator é uma porcaria de jogo mal otimizado, exatamente. O God Simulator acontece em qualquer momento dele, V-Sync, cara, ele traça toda hora. Eu rodei ele no Xbox One, tá? Que ele funcionaria da mesma forma, daria o lag no PS4, não é a ideia mostrar se o mapeamento é melhor ou pior, e sim que o jogo isso acontece no console, né? Eu rodei ele, você pode perceber aí nas imagens que estão passando aí na sua tela, claramente que em slow motion, um quadro após o outro, você é perceptível a linha reta. Ou seja, evidencia que isso é um problema de console e também de PC. Não é bom falar uma saída pra tirar os incrédulos, né? Tem sempre lá, tipo, os caras da tocha que segura morte ao profanador da mentira, né? Tem uns caras no comentário que eu me sinto tipo Frankenstein, né? Proliferador da insegurança, aquela coisa toda. Já que a galera baixou a tocha, vamos explicar agora as tecnologias que vêm apoiar e melhorar o V-Sync, né? Como você pode ver, o V-Sync é uma estratégia de GPU e software o jogo. E o FreeSync, G-Sync são recursos de hardware para hardware, ou seja, muito mais evidentes, muito mais seguros de funcionalidades. Quem iniciou essa ideia foi a Nvidia com o G-Sync. A nomenclatura das tecnologias evidenciam realmente o que elas são e as diferenças delas. Por exemplo, G-Sync vem de GeForce. GeForce, que é a marca associada à Nvidia para GPUs de alto desempenho. Então, G-Sync é GeForce, sincronização da GeForce, entendeu? É bem lógico isso, mas eu quis falar porque é legal. Mas o que na verdade o G-Sync faz, né? Ele faz exatamente o que o FreeSync faz de algumas maneiras distintas. O G-Sync e FreeSync, eles pegam o ponto zero, ou seja, ele sincroniza o ponto de envio da placa com o ponto de recebimento do monitor. E o que o V-Sync faz com delay, com atraso, com lag, ele consegue fazer de forma equalizada. Então, a sua placa nunca vai ter uma fila de espera. Ela vai conseguir realmente, mesmo que ela estiver trabalhando na quantidade de FPS mínima dela, ela vai poder entregar simultaneamente o quadro. O hardware do monitor está propício para isso, ou seja, para receber, entregar e jogar na tela esse quadro sem lag e sem problemas. E se houver uma latência, um atraso da placa, o que o FreeSync ou G-Sync vai fazer? Vai repetir o quadro até que a placa consiga enviar o quadro novamente. Você não vai ter piscada, você pode ter uma queda de frame rate, uma
indisponibilidade visual momentânea, mas não vai travar uma reta para você e não vai travar a sua tela. O mais importante, ou seja, G-Sync e FreeSync fazem com que o seu monitor converse com a sua placa através de hardware e eles resolvam o problema que fica jogando na porra da sua cara. Tem que se resolver, eu acho que é legal. Você joga lá e fala, todos vocês dois e resolve. Eu só quero jogar, né? Eu não quero ficar ajustando, carregando porra nenhuma. Se vira vocês dois, é basicamente isso, porra. Se vira. O G-Sync tem algumas particularidades, que é o quê? Ele é um hardware e uma tecnologia desenvolvida pela NVIDIA, onde as fabricantes de monitores têm que comprar essa tecnologia e fornecer royalties para a NVIDIA. Ou seja, cada monitor vendido, uma parcela do dinheiro vai para a NVIDIA porque está usando a tecnologia dela de sincronia com a GPU dela. E isso faz com que os monitores de Sync sejam extremamente fidedignos ao que se pretende ter, ou seja, eles têm realmente a funcionalidade atingida em seu ápice, porque é necessário uma certificação muito complexa e muito chata da NVIDIA que obriga os fabricantes a fazer. No entanto, também torna a tecnologia bem cara e difícil acesso do público em geral. No caso do FreeSync, agora o nome também vai dar sentido à coisa. O FreeSync, uma tecnologia da AMD, chama FreeSync porque ele não cobra royalties, ou seja, ele é free, ele é grátis. Na verdade, o FreeSync não é uma tecnologia da AMD, é um projeto da AMD em concordância com a VESA. A VESA, para quem não sabe, é uma organização que regulamenta padrões técnicos e hoje ela regulamenta e mantém aí todo o estatuto técnico do DisplayPort, né, que é o meio de comunicação usual tanto para G-Sync como para V-Sync. Uma porta de comunicação que até o HDMI 2.1 que foi lançado agora era a coisa mais potente que tinha no mercado. Porra, agora ficou complexo, agora tem a tal da VESA. Que porra é essa? Tá falando seguro do caralho? Karma, porra, deixa eu explicar essa porra direito. É da AMD e não é da AMD. Vamos entender o seguinte, né? Já que a VESA cuida do DisplayPort está na sua versão 1.3, a VESA implementou um projeto junto com a AMD que chama Adaptive Sync, ou seja, sincronia adaptiva, né? Ela sincroniza de acordo com a necessidade de GPU. Este é, na verdade, o canal para que a tecnologia FreeSync funciona. Para o FreeSync funcionar, você vai precisar de uma GPU AMD, ou seja, você precisa de uma Radeon com os drivers da Catalyst instalados para que você consiga a plenitude. Só que ele só vai funcionar com os monitores que possuem o DisplayPort Adaptive Sync, ou seja, é pré-requisito. Então, o FreeSync é um conceito entre VESA e a AMD que criaram a tecnologia em conjunto. Estão juntos e separados ao mesmo tempo. Agora que você sabe qual é o problema, você sabe quais são as tecnologias, você deve querer saber qual é a melhor, né? Testes de benchmark no planeta inteiro aí apontam com diferenças às vezes altas ou mínimas ou até mesmo equalizando, mas sempre há uma vantagem até agora para a tecnologia de Sync da NVIDIA. O que acontece na verdade é que a tecnologia FreeSync ela faz o prometido, exatamente como a NVIDIA também promete com G-Sync, só que alguns usuários relatam, de acordo com as suas configurações de hardware e a sua percepção também de visão, a gente já falou sobre percepção nesse vídeo aqui, que a função FreeSync deixa aí alguns espaços fantasmas, ou seja, talvez naquela posição em que a sua placa está mandando menos quadros ou mais quadros, a sincronia cria aí um efeito fantasma no personagem, gera um pequeno rastro, né? Alguns usuários de PC sabem do que eu tô falando, que é aquela coisa incômoda, né? Parece que tem uma sombra morta, né? Não parece? Eu já aconteceu isso comigo. Parece que tem um cara perseguidor. A gente tinha um monitor que fazia isso, ficava uma fumaça preta, parecia aquela coisa. Era horrível aquilo. Você fala, que bosta, né? É aquele tipo de coisa que você não acredita que existe até acontecer com você. Já a tecnologia de Sync não oferece esse tipo de problema, ela consegue sincronizar de maneira mais natural. Outro ponto de consideração que deve se ter é que, para que você tenha acesso a essa tecnologia, você tem que identificar qual é a sua GPU. Isso do lado do PC Gamer, ok? Se você tiver uma NVIDIA, você deverá adquirir monitores com G-Sync se você quiser utilizar a função. Se você tem uma GPU AMD, você deve utilizar com FreeSync. Se você tem um monitor com FreeSync e tem uma NVIDIA, você pode melhorar a sua performance de acordo com o padrão do DisplayPort da VESA ou Adaptive Sync, mas você não vai estar utilizando FreeSync, você só vai estar utilizando Adaptive Sync, né? Uma performance só de hardware, nem G-Sync, nem FreeSync.
FreeSync vai ter uma melhora, mas não é o 100% que oferece, né? Isso causa aí também uma polêmica em relação, né? Quem quer ter PCs high-end, geralmente as GPUs da Nvidia são mais fortes, acabam sendo obrigados a comprar com G-Sync. Outro problema do G-Sync, que muito grande, é a falta de opções no mercado, porque é uma tecnologia muito mais difícil de ser homologada pelo fabricante, e o preço chega a ser quase que o dobro, né? Um monitor com FreeSync de 27 polegadas, por exemplo, da Asus hoje, sairia aí em torno de R$2.000, já com G-Sync pode chegar até R$4.000. É uma diferença de 100% na hora do preço. Mas isso encerraria o vídeo nesse exato momento se não tivesse sido anunciado o FreeSync 2. Exatamente. A AMD evoluiu a sua tecnologia, vai ser lançada esse ano, e FreeSync 2 já está famoso nem por conta da AMD, e por conta sim do Xbox, porque o Scorpio anunciou que vai vir nativamente com FreeSync 2. Já é um aumento da tecnologia, ele não usa mais o DisplayPort, ele pode utilizar, mas ele já consegue trafegar e funcionar através do HDMI 2.1, que é qual o Scorpio também virá. Então, pra quem Tá falando, o Scorpio vai vir vai rodar 10K, os caras sonham demais. Nem a Titan XP roda 10K. Eu não tô menosprezando o aparelho, é um puta de um console, vai ser um console mais fodido do planeta Terra, mas não vai rodar. Ou seja, é para isso que o Scorpio vem com HDMI 2.1. Mas o FreeSync 2 o que é? Uma das principais funções, trazer o HDR de forma mais fluida, mais bonita para o PC. Ao contrário do que acontece com os consoles, por exemplo, do PlayStation 4 Pro e o Xbox One S, que já trabalham com tecnologia HDR de maneira mais fluida, ainda no PC, através do Windows 10, que não foi 100% otimizado para a tecnologia, acontece alguma latência. O trabalho com HDR exige uma latência maior, ou seja, filtrar a imagem para que ela apareça com cores mais vivas, bonitas e nítidas na sua tela, tem um custo, e um custo que virou lag. E o FreeSync 2.0 resolve esse problema, ou pelo menos promete que vai resolver esse problema. Esse é o desafio aí que a AMD colocou na sua nova tecnologia. Outra coisa importante que está dentro do FreeSync 2 é o LFC, Low Frame Rate Compensation. Ah, Gatcoins, mas isso meu monitor FreeSync já tem, seu otário. Calma, como a gente disse, o FreeSync é aberto, ele é free, então já existe a tecnologia LFC, só que ela não é obrigatória estar na FreeSync. Hoje, com o FreeSync 2, para o monitor ser homologado como tecnologia FreeSync, ele é obrigado a possuir o LFC, ou seja, ele garante que seu monitor tenha no máximo 2.5 do mínimo, ou seja, para que você rode um jogo a 30 FPS no seu monitor com FreeSync, ele obrigatoriamente, a taxa máxima dele é 75, ele não pode ter 90, ele tem que ter 75, e se ele tiver 60, você tem que multiplicar isso 2.5 vezes, que aí você vai achar a taxa dele. É a garantia de que seu monitor trabalhe numa estabilidade de frame rate, isso garante fluidez, e isso garante aí uma melhor performance de jogo. O FreeSync 2.0 tem uma coisa que é a mais incrível de todas, que é a primeira vez que essa tecnologia vai ser adentrada em um console com a chegada do Scorpio no final do ano. Isso é legal, isso é bacana. Então tem muita gente com dúvidas sobre a tecnologia. Esse vídeo justamente é para elucidar as dúvidas tanto dos PC gamers quanto os futuros consolistas do Scorpio. É importante você saber que hoje a maior parte dos monitores presentes no mercado trabalham todos através do DisplayPort. Ou seja, você que está pensando em adquirir o Xbox One Scorpio no final do ano, fique atento a isso. Ele não trabalha com DisplayPort, pelo menos não foi anunciado isso, e ele vai trabalhar com HDMI 2.1. Ou seja, ainda não existem monitores compatíveis com FreeSync 2.0 para Scorpio. Isso deve acontecer depois do seu lançamento ou junto com o lançamento. Beleza? Se você adquirir um monitor com FreeSync já existente no mercado, mas muito poucos ainda, você vai utilizar sim as tecnologias do FreeSync, só que você não vai utilizar a tecnologia FreeSync com HDR para o Scorpio. Essa é uma dica que a gente está dando justamente para pessoas que pretendem adquirir esse console no final do ano. E se esse vídeo sincronizou tudo que você queria saber sobre G-Sync, FreeSync, Adaptive Sync e todos os syncs que estão presentes nas siglas mais insanas do mundo dos games, mas é um problema que você tem e você não pode virar as costas para isso, porque ele vai estar lá levando a sua tela pela metade. Enche o seu like aqui no vídeo, participe dos nossos grupos de Xbox One Tech, PC Gamer Tech, PS4 Tech, Nintendo Tech, links na descrição. Participe também do nosso fórum especializado de tirar dúvidas, space.geek.com.br. Participe de nossa live que vai acontecer no dia 1º de maio, exclusiva, com jogos de PS4 e jogos de Xbox e jogos de PC também.
também aí como premiação no nosso sorteio que já está virando tradição no YouTube. Eu sou o Goticose, até a próxima. Ficou bonito o cenário? Ficou bonito. Deixa o like no cenário. Comenta do cenário. Deu trabalho essa porra. Colocar mais coisa ali no fundo, né? Eu não tem dinheiro pra isso. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. A mudança acabou com todo o dinheiro. Os caras acham que o youtuber é rico, né? Você tá vendendo almoço pra pagar janta. Tá foda.